Bom dia, meus amados irmãos, meus ouvintes deste canal de estudo da Palavra de Deus. Eu louvo a Deus por vocês estarem comigo, não importa quantos, eu quero que muitos, é óbvio. Eu quero que milhares de milhares ouçam a Palavra de Deus. Nós sabemos que em muitos canais do YouTube tem muitos pregadores, muitos amados pastores e irmãos de todas as denominações, né? Ensinando, pregando a palavra de Deus. E eu quero, claro, contar com um número muito grande de seguidores, mas da palavra de Deus, daquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração para estar dividindo com vocês, ensinando, né, a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, naquilo que Deus tem me ensinado, naquilo que eu tenho buscado de Deus, eu tenho repassado para vocês, em nome de Jesus. E eu quero mudar um pouco os estudos. Eu hoje quero começar um estudo falando sobre o livro de Jonas. Eu creio que muitas pessoas, muitos de vocês já ouviram falar do livro de Jonas, né? O autor desse livro é o próprio Jonas, né? E nós vamos falar desse livro um pouquinho. A mensagem do livro de Jonas, ela está centralizada na obediência. Amém? E eu quero que você reparta esses estudos, que você divida com outros e que você possa aprender juntamente comigo aquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar através dessa mensagem do livro de Jonas. É uma história bastante interessante, centralizada na obediência. Amém? Compartilhe, não deixe de compartilhar, não deixe de entrar no canal, em nome de Jesus, amém? Falando no capítulo 1, eu quero dar uma introdução falando para vocês que a mensagem do livro de Jonas, nós vemos aqui um chamado de Deus para Jonas. E está centralizada todo o livro em obediência. Deus convocou o profeta Jonas especificamente para chamar o povo de Nínive ao arrependimento e anunciar para aquele povo que a misericórdia de Deus os alcançaria caso eles se arrependessem. E o problema era que Jonas, ele era um fervoroso, ele era israelita patriota, e Nínive pertencia aos assírios, que eram inimigos temidos e desprezados de Israel. Jonas estava a favor de Israel e não queria dizer aos ninivitas que Deus queria ser misericordioso com eles. Então, ele tentou fugir. Você conhece muito bem a história. Se você ler no livro de Jonas, que o profeta teve que suportar todos os tipos de circunstâncias desagradáveis, dificuldades, em resultado da sua obediência. Mas nós vemos que no fim, ele obedeceu a Deus e foi para Nínive. E os ninivitas realmente se arrependeram e Deus foi tão misericordioso para com eles, provando para Jonas que Deus ama a todas as criaturas e não apenas a um determinado número de pessoas, de raça, de cor ou de nacionalidades. Então eu peço para que você deixe que a história de Jonas o lembre de que Deus, ele exige de nós obediência. E ele pode esperar, amados, pacientemente, que você e eu façamos aquilo que ele tem nos pedido, mas seremos muito mais sábios se nós respondermos prontamente. Então nós podemos até, como Jonas, tentar fugir, mas no fim nós vamos ter que obedecer, ou seremos infelizes. Quando Deus nos chama para fazer algo, ele fala sério. Podemos até não querer fazer o que ele deseja, mas independente do quanto nós possamos ser resistentes em obedecer, ele vai continuar insistindo conosco. E quando ele nos chamar,
eu digo para vocês, seja rápido em obedecer. Seja o que for, amados, que Deus o enviar para fazer, faça-o sem demora. E lembre-se de que você nunca vai conseguir fugir de Deus ou do seu chamado, porque Deus ama a todos e deseja ser misericordioso para com cada pessoa, para com qualquer cidade, qualquer nação da terra. Porque no Salmos 24, verso 1, a Bíblia diz que do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Amém? Isso é maravilhoso demais. E nós vamos ler no livro de Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3, nós vamos ver que Deus disse a Jonas para que ele fosse a Nínive, pregar o arrependimento ao povo daquela cidade. Mas Jonas não queria ir. Então, ele fugiu para Tarsis, uma cidade que ficava na direção oposta da onde Deus o estava enviando. E eu quero dizer para vocês, fugir de Deus não vai nos ajudar a ficar em paz com Ele. E se Deus lhe der uma tarefa, abrace essa tarefa. Se você não quiser executá-la, ou se você se achar achá-la extremamente difícil, peça a Deus para que o ajude a ter uma atitude correta e para que Ele lhe dê força para que você realize essa tarefa em nome de Jesus. Amém? Você já foi tentado em achar que desobedecer a Deus não vai afetar ninguém além de você mesmo? Eu quero falar para vocês que a história de Jonas revela um quadro muito diferente. Em Jonas, capítulo 1, verso 10 ao 16, nós vamos ver isso. Que por não obedecer a Deus, Jonas colocou a vida dele e de outros em perigo. Mas, por outro lado, quando Jonas obedeceu ao mandado de Deus, foi uma bênção para toda a cidade de Nínive. Quero dar um conselho a você. Quando você for tentado a desobedecer a Deus, lembre-se de que você e outras pessoas ao seu redor também enfrentarão consequências da sua desobediência. Eu quero deixar para você um conselho. Peça a Deus para ajudá-lo a obedecer, a fim de que, assim como Jonas, você possa ser uma bênção para muitas pessoas ao seu redor. Em nome de Jesus, amém? Uma introdução e amanhã nós vamos dar continuidade. Falamos já do capítulo 1 e do capítulo 2 praticamente. E se você estiver se sentindo em uma situação difícil, ore a Deus. Jonas também se sentiu assim. Pense Jonas na barriga da baleia. Mas Deus estava usando aquela situação para chamar a atenção de Jonas. Não importa, amados, quão difícil possa ser a situação que você esteja enfrentando. No momento que nós estamos passando por uma situação complicada, difícil, até pode ser muito desesperador. Possa ser que você esteja até sem esperança. Não importa quanto Deus pareça para você ou na situação difícil e que Ele esteja tão distante que não esteja te ouvindo e te vendo. Eu quero falar para você, saiba sempre que Ele ouve a sua oração e vai ajudá-lo sempre. Deus é um Deus de amor. Declare a palavra de Deus. Diga para Ele, Senhor, obrigada, porque eu sei que o Senhor ouve o meu clamor, a minha oração, no meu desespero. Sei, Jesus, que Tu ouves a minha voz. Não importa onde eu esteja, o que eu esteja fazendo,
Amados, assim como Deus ouviu a oração de Jonas quando ele se arrependeu, e lá dentro do ventre daquela baleia, ele suplicou a Deus livramento. Deus ouviu a oração de Jonas. Então coloque a palavra de Deus em ação. Deus concedeu a Jonas uma segunda chance. Deus foi muito longe para dar uma segunda chance a Jonas, mas quando Jonas aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu, obedecendo o ide do Senhor, muitas vidas foram transformadas eternamente através da obediência de Jonas. Deus, ele ainda é o mesmo Deus. É o Deus da segunda chance. Peça a ele a sua, se for necessário. E ele vai ser fiel em dar a você sempre segunda chance, novas oportunidades. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe neste dia. Vamos fazer um estudo sobre o livro de Jonas. Um estudo bem rápido, curtinho, simples, mas que você possa entender todo esse livro de Jonas que fala sobre a obediência a Deus, em nome de Jesus. Lembre-se sempre, seja o que for que Deus o enviar para fazer, pedir para que você faça. Lembre-se que nunca você e eu vamos conseguir fugir de Deus ou do nosso chamado. Amém? Deus abençoe o seu dia.